Bem-vindos a mais um Diário de Obra. Hoje eu te convido para conhecer o apartamento Bordini 2. Assim como o apartamento Higienópolis do vídeo anterior, esse imóvel também foi comprado com a finalidade de investimento e vai passar por uma reforma nos próximos 60 dias. Se eu puder destacar aí outras qualidades ainda desse imóvel, o que me chama atenção e que eu posso destacar é o fato de ser um imóvel dos anos 80, da década de 80. A gente tem um conjunto de imóveis aqui nesses bairros centrais da capital da década de 80, que tem uma construção sólida, muito qualificada. Então, os apartamentos eles oferecem realmente espaço, luminosidade em função de aberturas amplas, por exemplo, e são imóveis que tem uma idade intermediária, então normalmente a intervenção não é muito radical, a gente consegue fazer uma intervenção com o aproveitamento de muitos elementos, como é o caso aqui do assoalho de madeira do living, que a gente vai manter, vai restaurar, porque realmente é um ponto muito positivo do imóvel. Ele fica aqui no bairro Moinhos de Vento, nas proximidades do Parcão, que é um parque bastante conhecido dos moradores aqui da capital. Tem 93 metros quadrados de área, 2 dormitórios, 2 banheiros. Desses 2 dormitórios, um deles é suíte, um living bastante amplo, que é esse ambiente que eu estou aqui. Ele tem, assim também como o apartamento Higienópolis, cozinha individualizada, uma área de serviço individualizada, e esse aqui ele tem um plus, ele tem 2 cômodos de serviço que a gente está estudando ainda qual será o uso depois da reforma. Esses 2 cômodos de serviço são o que era chamado de dormitório de serviço e banheiro auxiliar ou banheiro de serviço, e eles ganharão aí uma nova função ao longo dessa nossa reforma. Uma das perguntas que normalmente me fazem a respeito de imóveis que são comprados com a finalidade de investimento são os motivos, as razões que nos fazem escolher o imóvel A ou B. Nesse caso aqui do apartamento Bordini, a gente tem a localização como fator principal. A localização realmente é muito privilegiada. O bairro Moinhos de Vento, ele é um bairro muito procurado, certamente está aí entre os top 3 em termos de busca para residência aqui em Porto Alegre. Ele é um imóvel, ele é um bairro que tem o metro quadrado muito valorizado, então muita gente deseja morar por aqui. Então a localização realmente é um ponto muito importante desse apartamento. Outro aspecto é a área. Ele é um imóvel de 93 metros quadrados com 2 dormitórios, o que faz com que esses 2 dormitórios sejam amplos, o living seja amplo, a cozinha também tem um bom tamanho, então o que a gente percebe é que existe um conforto em termos de layout. Vamos então ao nosso tour. Aqui à nossa frente a gente tem o acesso ao apartamento, que é um acesso único social, um pequeno hall de distribuição. À direita de quem acessa o imóvel, nós temos a cozinha, que depois a gente vai visitar e ver os detalhes. Vou fazer um giro aqui para a minha esquerda, retornamos para o hall de distribuição. Aqui à frente, então, o espaço de estar, mais refeições, então é um ambiente de convívio, é um living, caracterizado por essa janela ampla, mais esses vitrôs com vitrais. E aí a gente já tem aí a primeira pergunta para vocês. O que vocês acham? Deveríamos ou não manter esses vitrais? Será que vai trazer muita personalidade ao imóvel e fazer com que muitas pessoas gostem e outras tantas não gostem dessa característica do living? Fica a pergunta aí para vocês opinarem. De antemão, eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada no edifício e não percebi nenhuma outra unidade com vitrais. Então, possivelmente, isso foi acrescentado pelos antigos proprietários do imóvel. A ideia vai ser, provavelmente, a retirada deles, né? E acrescentar, então, um vidro float. Eles têm bastante personalidade e para um imóvel de investimento, a gente quer que o imóvel esteja o mais neutro possível para agradar o maior número de compradores possível. Então é muito provável que eles saiam. Ainda assim, eu quero saber a opinião de vocês. Outro aspecto que vocês já devem ter observado é o revestimento de piso. Aqui a gente tem assoalho de madeira e isso nós amamos,
porque especialmente aqui para o sul do Brasil, traz uma sensação de conforto térmico, de aconchego, que é muito procurado por quem busca imóveis aqui no sul do país. Então, realmente é, de novo, um privilégio ter um piso de madeira, né? E como ele está em ótimas condições, é provavelmente aí uma madeira dura, uma madeira nobre. A gente não tem sinal de cupim, por exemplo. Então, a gente vai fazer a restauração e manter esse piso. Aqui na transição para a circulação íntima, observem que já foi feita a substituição do piso original da construção e hoje a gente tem, pessoal, um pupurri de pisos, tá? São 2 pisos laminados diferentes e que não casam, né, com essa madeira aqui natural que a gente tem no ambiente de estar. Então, para cá, é muito provável que a gente vá utilizar o piso vinílico e aí busque um padrão, né, uma tonalidade que funcione, que case bem com esse piso de madeira aqui do living. À minha frente, essa parede é uma parede que a gente imagina remover porque ela faz sim divisa com a cozinha. E sempre dentro daquela expectativa de ter permeabilidade visual, de conseguir enxergar mais ao longe, a gente busca integrar os ambientes. Aqui, ainda que tenhamos um living amplo, provavelmente a gente vai fazer essa integração da cozinha, aqui na direita do vídeo, com o espaço de estar. Vou aproveitar então e vou para a cozinha para a gente entender como é que funcionaria essa modificação. Primeiramente, do que eu dei uma investigada na planta do imóvel, é provável, tá? É uma planta já realizada pelo morador, não é uma planta da construção, então pode ser que tenham informações ali equivocadas, tá? Mas por essa planta existe um pilar aqui nessa posição. Ainda assim, a gente consegue, por exemplo, abrir também essa parede que fica aqui junto ao hall social, nosso hall de distribuição, e integrar todo esse ambiente de cozinha com o ambiente de estar. Então vamos acessar aqui a cozinha. Ela tem já uma marcenaria que ficou então nessa compra, mas como é uma marcenaria que já tem alguns anos de uso, ela não está em condições de ser mantida. Então será removida, doada, aquilo que não funciona será descartado, mas infelizmente não tem como a gente utilizar, tá? Não teria condições de uso depois pelos próximos compradores. Então, aqui podemos manter uma meia parede, em que a gente vai ter aí infraestrutura de hidráulica, ponto de gás, e aqui tem um enchimento, um fechamento em gesso que foi realizado posteriormente para esconder a tubulação de água quente. Então foi feita uma modificação no prédio, que eu constatei aqui também, e foi substituída a tubulação de cobre da água quente por uma tubulação mais moderna, tipo um PPR. Então, eles não embutiram essa tubulação nas alvenarias, elas estão todas externas. O único momento que a gente consegue visualizá-las é quando a gente tem a passagem de um cômodo para o outro, como é o caso aqui dessa passagem na divisa entre a área de serviço e a cozinha. Então a gente vai ter que abrir isso aqui, entender como está sendo feita essa ligação para ver se a gente embute ela na alvenaria, reposiciona o percurso, enfim, a gente vai ter que adotar uma solução aqui para essa instalação de água quente. Mas sim, ela está chegando aqui em cima e vai até o ponto da pia, tá? É uma cozinha com a possibilidade de armário desse lado, que a gente já está visualizando, e também com armários desse outro lado. Mas há outras possibilidades para essa cozinha. Aqui na minha esquerda eu tenho o cômodo de serviço, que seria a dependência de serviço, que ainda será estudada, né, se vai ser utilizada como um home office, por exemplo, ou como uma extensão da cozinha, que é uma outra possibilidade. Podemos ainda fazer uso só de parte dessa área que está ali atrás, que é o cômodo de serviço, para acomodar, por exemplo, o refrigerador, uma torre de eletros, e aí a gente ganha
mais espaço de circulação nessa cozinha. Porque realmente, se a gente for colocar um refrigerador, que é um eletro bastante volumoso, a gente perde circulação, né? A circulação fica mais truncada. Então, se for possível aproveitar parte desse dormitório de serviço para acrescentar para a cozinha, seria realmente um resultado bem bacana. A gente conseguiria um resultado bem bacana. Aqui, área de serviço individualizada, janelas super amplas, todo o revestimento original da construção, original aqui dos anos 80. Aqui a gente tem a janela do banheiro auxiliar. Temos um espaço aqui que era, né, utilizado para a máquina de lavar, mas vocês devem observar que a máquina de lavar aqui também deixa o espaço truncado, né? Deixa essa circulação complexa aqui na frente. Então a gente tem que avaliar uma outra alternativa. Aqui à minha esquerda está o cômodo de serviço. Esse cômodo de serviço, ele tem uma área razoável, tá? Não é um cômodo de serviço grande, então cabe aí a avaliação no momento do projeto, se ele vai ser utilizado como um home office ou se ele teria uma outra função que teria maior utilidade aqui no projeto. Aqui a gente tem o banheiro auxiliar, que é um banheiro auxiliar completo, à exceção dos demais banheiros que tem chuveiro a gás, com aquecimento a gás. Esse aqui é um chuveiro elétrico. Como o espaço aqui ele é exíguo, como muitos banheiros auxiliares aí dos anos 80, é um espaço exíguo, provavelmente a gente não vai manter o espaço do box e vai transformar esse banheiro auxiliar em um lavabo, portanto vai ter apenas lavatório e a bacia sanitária. E aqui ele abre para a área de serviço, então a ventilação dele é natural, mas a partir da área de serviço. Passando pelo living, aqui à nossa frente então a gente tem a circulação íntima, circulação que vai para os dormitórios. À minha direita, dormitório número 2. Pessoal, vocês vão observar aqui, ó, que tem sinais de cupim. Então, esse armário aqui já vai ser descartado, a gente não tem como aproveitar, poderia aproveitar a estrutura interna, fazer uma substituição de portas, mas realmente, como ele está já comprometido com cupins, não vai ser possível fazer isso, tá? Então, ele vai ser removido e descartado. Aqui ainda tá com a cama, tem mais uma cabeceira, isso aqui tudo vai ser modificado. Aqui, ó, elemento estrutural do prédio, a gente tem um pilar, então depois pensando num futuro, a gente não entrega com o mobiliário, com a marcenaria de dormitórios, mas sempre que a gente tem uma estrutura assim, tem que pensar numa solução de marcenaria que explore da melhor maneira possível esse elemento estrutural, né? Aqui à nossa frente, então, o banheiro social, que tem ventilação natural. A ventilação natural fica aqui voltada para um poço de luz do edifício. A distribuição da bacia sanitária e do lavatório é um pouco estranha, porque a gente tem a bacia sanitária colada aqui praticamente nessa alvenaria. Temos um espaço, deixa eu mostrar aqui para vocês, um espaço amplo que não foi utilizado para nada. Em compensação aqui, ó, a bancada é super pequenininha, a bancada do lavatório. Então, a gente vai tentar explorar melhor esse layout aqui desse banheiro, ver se é possível deslocar aquela bacia ali daquela posição, né? Provavelmente, se for com aquele anel, a gente vai conseguir mover alguns poucos centímetros, né? Mas pelo menos expandir, aumentar essa bancada para que a gente ocupe, explore melhor esse espaço. Esse banheiro já passou por uma reforma, então a gente está vendo aqui, ó, que esses revestimentos não são dos anos 80, tá? São revestimentos mais atuais, só que a reforma, ela não está a contento, né? Então a gente vai ter que fazer toda a retirada desse revestimento, a modificação das instalações aí hidráulicas naquilo que se aplica, tá? Aqui, ó, internamente, vocês estão vendo também que os revestimentos não estão em boas condições, então a gente vai sim fazer a remoção. Aqui, à minha frente, nós temos a suíte ampla, que está com um armário aqui
de madeira. É um armário que está em boas condições de uso, mas é um armário, por exemplo, que não vai até a laje. Ele é um armário que não ocupa todo esse espaço de alvenaria ao lado da porta. Então, teriam algumas restrições dentro do padrão do imóvel que a gente imagina entregar se formos aproveitar esse armário. Então, provavelmente ele não vai ser aproveitado para esse ambiente. Se for aproveitado, vai ser para uma outra situação. Novamente, janelas amplas. As janelas não têm sinal de cupim, então elas vão passar por alguma restauração e serão mantidas, né, as originais aí da construção. Já as portas, pessoal, do que eu vi, muitas delas estão com cupim. Essas naturalmente serão substituídas e provavelmente a gente vai substituir todas as portas aqui, pelo menos da área íntima, que é onde a gente percebeu o cupim, todas as portas serão substituídas, tá? Não vai ser possível, infelizmente, manter as portas originais. Aqui nós temos o banheiro da suíte, que passou por uma intervenção. Em algum momento existiu uma banheira aqui nessa posição. Sei disso porque tem um disjuntor lá no CD, que fica junto da porta de acesso, que informa hidromassagem. Então a banheira aqui foi removida. Não sei como era a configuração original desse banheiro, mas fato é que aqui onde a gente tem o box foi uma banheira. Provavelmente era um box com banheira, alguma coisa nesse sentido. A banheira já foi removida nessa modificação mais recente que foi feita, mas de novo, né? O revestimento não está em condições, não está bem aplicado, né? Ele não foi bem instalado, então a gente vai ter que fazer toda a remoção desses revestimentos e fazer uma reforma completa no banheiro, né? Inclusive das instalações. Ainda que o ponto de água quente com a tubulação já nova, né? Chegue até ali, ó, até ali na ducha. Então a gente tem que avaliar se estão chegando em todos os pontos aqui de água quente, por exemplo, o ponto de água quente aqui do lavatório, ou senão a gente vai ter que fazer todo esse percurso novo. Então, retornando aqui para a circulação, seriam esses os cômodos do apartamento Bordini 2, e vou aí nos próximos dias apresentar para vocês as etapas de obra, como é que a gente vai conduzir essa obra aí de 60 dias, e eu vejo vocês então nos próximos vídeos.